Sejam bem-vindos a mais um Full Connect. Durante os nossos episódios semanais, a hiperconectividade e a internet das coisas serão nossa principal pauta. Nosso curador e moderador, Wagner Cojo, irá debater junto aos seus convidados sobre os desafios impostos à indústria pela revolução digital que estamos vivenciando. E neste sexto episódio, abordaremos o tema Varejo e Logística. Então, preparem-se e conectem-se conosco. Passo a palavra ao nosso moderador. Olá, sejam muito bem-vindos ao Set Experience, ao Full Connect. Hoje nós estamos aqui com 3 feras especializadas em varejo e logística e vamos ouvir o que eles têm para dizer, né? Tem coisas muito interessantes. A gente sabe que o varejo vem sofrendo mudanças drásticas, velocidade de mudança imprimida pela pandemia em todos os setores, mas especialmente na questão do varejo. Essa revolução foi ainda maior e está sendo ainda maior, né? Nós temos aqui a Virginia Vaamonde, que ela é CEO da GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. Temos a presença do Luciano Menezes, que é board do WTC Global, presidente do WTC Lisboa e Country Manager do Brasil da M3 Storage. E o Christian Abramson, que é founder e executive director da Cubic Consulting. Sejam muito bem-vindos ao Full Connect e ao Set Experience. Espero que nós tenhamos uma conversa bem variada e bem interessante aqui dentro do contexto de varejo. Bom, para a gente iniciar a nossa conversa, eu vou dar alguns insumos aqui do que vem acontecendo. Então, a gente percebe que a velocidade das mudanças é essencial para acompanhar as tendências, em especial aquelas que estimulam as vendas no varejo. Muito embora seja um desafio que acompanhe os empreendedores desde sempre, esse fenômeno se intensifica cada vez mais diante do fato de que muitos negócios ainda estão se recuperando dos impactos causados pela pandemia. Por sua vez, a digitalização acelerada trouxe o e-commerce. As pessoas que nunca haviam comprado online e que, ao tudo indica, continuarão utilizando esses canais digitais, passam a entrar nesse processo e consumir digitalmente cada vez mais. Nesse sentido, entender as preferências do consumidor e buscar um modo sustentável de negócio são elementos que já fazem parte da rotina. Por isso, é fundamental saber como utilizar os recursos disponíveis para se destacar em meio à alta concorrência. Um estudo da Future of Retail, feita pela Euromonitor, a pedido do Google, traz um levantamento que, antes da pandemia, cerca de 70% das vendas do comércio de bens e serviços partiam de estabelecimentos exclusivamente físicos. Já durante a crise, 2 em cada 10 usuários conectados se aventuram em sua primeira compra online. Quanto à expectativa, embora a digitalização esteja avançando, as lojas presenciais ainda manterão a liderança. Porém, a taxa provavelmente cairá para 58% até 2025, enquanto isso o e-commerce segue com ascensão, podendo crescer até 42% nos próximos 5 anos. 87% dos consumidores compram em lugares que proporcionam experiências engajadoras. 41% deles consideram que a possibilidade de falar com vendedores a qualquer momento é ideal para uma experiência diferenciada. O phygital, a tendência que transcende a omnicanalidade, essa tendência não apenas disponibilizando atendimento físico, mas online e físico em conjunto, busca a integração entre os ambientes. É uma forma de tornar a jornada de compras mais fluida e assim melhorar a experiência do consumidor. Segundo pesquisa da PwC, o celular é o meio favorito dos brasileiros efetuarem suas compras pela internet. Somado a isso, 50% das vendas em lojas físicas são influenciadas pela internet. Esses dados comprovam como o varejo está interligado, independentemente do local, e reforçam a necessidade de pensar o comércio como uma visão 360. A KPMG aponta, em uma pesquisa realizada, que a personalização é essencial para conquistar a fidelidade de um cliente em 70% dos mercados. Contudo, essa customização dos atendimentos depende de uma etapa muito importante: conhecer quem são os seus clientes e potenciais consumidores em profundidade. Bom, trazendo alguns insumos aqui para a gente iniciar a nossa conversa, e aí eu queria iniciar esse bate-papo trazendo uma questão aqui para os nossos participantes sobre qual é o momento do varejo e logística, quais as perspectivas que estão acontecendo, como que o Brasil está comparado a outros países nesse momento, e as questões todas geradas pela pandemia, quais são as oportunidades e desafios que os principais grupos do setor estão vivenciando nesse momento. Mas, antes de tudo, eu não posso deixar de mencionar a delicadeza que eu tive da nossa querida Virginia
que me presenteou aqui com o livro Mulheres do Varejo, onde ela é uma das autoras. Uma história incrível, recomendo muito ler, uma verdadeira bíblia do varejo com a perspectiva das mulheres. Muito obrigado, Virgínia, pelo carinho, pela atenção. Estou adorando o livro, até porque eu tenho 3 filhas aqui, 2 humanas e uma cachorrinha, e sou irmão de 5 irmãs. Então, tenho aqui a função de estabelecer uma relação muito positiva com as mulheres e, com certeza, a história de você e das suas colegas que escreveram esse livro, sem dúvida, vai ser muito inspiradora para todos nós. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho por estar aqui com a gente. Então, vamos conversar com você, Virgínia. Conta um pouquinho para a gente a respeito desse projeto do futuro do varejo das mulheres, ou das mulheres do varejo, e traz para a gente algumas perspectivas interessantes e depois fala um pouquinho para a gente dos desafios que você entende que o mercado está enfrentando. Bom, Kojo, primeiro eu queria agradecer pelo convite feito para participar do Full Connect, nesse painel de varejo e logística. Em relação ao livro, eu participo de alguns grupos, um deles é o Instituto Mulheres do Varejo, são mulheres atuantes indireta ou diretamente no varejo, com o objetivo de trocar experiências, construir laços, networking, em prol do varejo e da economia brasileira. E o livro, ele foi um projeto que reuniu aí praticamente 600 páginas, né? Você que recebeu deve ter visto, é um livro bastante robusto, são 50 coautoras. As mulheres são mulheres que fazem parte da história do varejo, e eu diria que no meu caso, que represento aqui, que estou como CEO da GS1 Brasil, a GS1 ela atua como uma engrenagem importante em mais de 40 setores da economia, e aí se distribui pelo varejo de diversos setores. Então, o livro, como você bem falou, é uma bíblia, ou quase um compêndio aí de vivências, de erros e acertos aí ao longo das trajetórias dessas mulheres. Então, vai de empresárias que têm suas próprias empresas, pessoas que trabalham em empresas nacionais, multinacionais, e aí você pode encontrar um pouco do panorama de como as peças do tabuleiro do varejo se movimentam sob o olhar dessas coautoras. Em relação à pergunta que você me faz, eu queria só contextualizar um pouquinho sobre a GS1. A GS1 é uma organização sem fins lucrativos, ela tem presença, atua em mais de 150 países. Aqui no Brasil, ela tem 58 mil associados, sendo que esses associados eles respondem por 31% do PIB e 18% dos empregos formais. O pessoal fala assim, é a organização do código de barras, mas a gente faz muito mais do que isso. A gente dá o que a gente diz, o RG ao produto desde a sua concepção. E aí a gente propicia com que esse produto caminhe pela cadeia de suprimentos com o seu RG e possa representar quem ele é, para onde ele vai, de onde ele veio, proporcionando aí uma linguagem única nos negócios para todos os parceiros da cadeia. Então, promovendo aí redução de custos, otimização de processos, controles, e tudo isso também com ferramentas de autenticidade desses dados de produtos. Então, a GS1 ela tem um hub de dados de produtos que conta com mais de 60 milhões de dados hoje que são inseridos e compartilhados pelos donos da marca. É totalmente gratuito e usado tanto pelo varejo como pela indústria. E quando você me pergunta, né, sobre a importância, né, em relação ao varejo, o varejo é o grande usuário do sistema GS1. Então, tudo que se faz por meio dos controles e dessa linguagem padronizada que todos os elos da cadeia se utilizam, por meio de recebimento de mercadoria, gestão de estoque, reposição, a partida no ponto de venda, e isso do varejo físico até o varejo online, porque você precisa ter essa identificação em toda esta trajetória. Esse processo no qual vocês fazem o mapeamento tem uma carga de dados importante que é tramitado por trás disso, e todo o processo de logística, desde o nascimento do produto ali até o momento que ele chega, praticamente o nascimento dele, né, até o momento que ele chega na casa do consumidor. Isso tudo traz um traqueamento, etc. E a GS1 é um dos pioneiros nesse processo de fazer esse mapeamento e permitir toda essa lógica de código de barras, identificação de produto,
mapeamento de preço, etc. Né? Todas essas informações são utilizadas para prover o desenvolvimento do varejo. Né? Ela é uma linguagem padronizada justamente para facilitar as conversas entre todos os elos da cadeia. Se cada um fosse ter que traduzir ou mudar essa linguagem a cada elo que vem, os custos seriam altíssimos, né? Então, a gente teria outro tipo de dinâmica na cadeia. Então, a GS1, ela tem sede em Bruxelas, já tem mais de 50 anos a organização, e no Brasil, 38 anos. Então, quando a gente fala, eu gosto de dizer, a simbologia é o código de barras, mas o que a gente atua é toda a inteligência que está por trás disso, que pode fazer com que existam controles ao longo dessa cadeia para justamente o que você falou, para proporcionar uma rastreabilidade, segurança do que o consumidor come ou que se ele, por exemplo, toma um medicamento. Então, essa é diria que é a grande maravilha do sistema e de um sistema padronizado e global. Muito interessante. Luciano, qual que é a sua visão a respeito do varejo e da logística hoje no Brasil? Você que está aí rodando o mundo, faz parte do WTC Global, está conectando aí o tempo todo com os países e tem acompanhado aqui uma iniciativa com a M3 Storage, que é uma iniciativa que está aí apoiando as empresas no processo de last mile. Conta um pouquinho para a gente qual que é a visão que você tem do desenvolvimento do mercado nesse momento, como é que está a perspectiva de varejo do Brasil em relação aos outros países que você tem acesso. Hoje, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com todos vocês, é um prazer, Christian, um prazer, Virgínia, parabéns, Virgínia, pelo trabalho excepcional, e o livro depois, se eu puder, e vou querer ter uma edição para eu poder me divertir também. Olha, eu tô do outro lado da mesa, né? Então, eu tô na mesa no lado do imobiliário. Então, tanto o World Trade Center, que são 300 World Trade Centers em 92 países, quanto o M3 Storage, que estamos uma startup recém-criada, há 7 anos, estamos em 6 países, a gente está do lado do imobiliário que acompanha toda a logística e todo o varejo, né? O exemplo que o e-commerce pré-pandemia tinha um percentual de 12% do mercado de varejo total e que cresceu mais de 50% no Brasil. Então, o Brasil é tido como um early adapter, né? É um país que gosta de tecnologia, é um país que tem o brasileiro ele gosta de comprar pela internet e cada vez mais está crescendo vertiginosamente, né? Só que o Brasil é um país bastante tem as suas dificuldades, né? Principalmente na última milha. A gente ajuda esses países com M3 Storage, então a gente tem na última milha, a gente ocupa espaços ociosos em prédios corporativos, grande varejo, hotel e shopping center, com os boxes. Então, a gente tem muito dark store, a gente tem muito empresa de varejo que ocupa o nosso espaço para poder entregar de uma forma mais rápida. 1 a cada 5 entregas no Brasil falham porque não tem uma pessoa para atender ou a infraestrutura que existe ela é mais prejudicada. Então, eu diria que assim, existe uma dificuldade de avançar um pouco mais, poderia estar avançando a mais pela população, mas pela infraestrutura ainda um pouco precária. O que nos Estados Unidos você compra em 2 horas, 1 hora chega o teu pedido, no Brasil às vezes demora muito mais tempo. Por quê? Porque é a logística, porque é a infraestrutura, talvez porque não tenha tanta maleabilidade para poder entregar. Isso eu estou falando nos grandes centros. Quando você fala num centro mais distante, aí a dificuldade é um pouco maior. Mas eu vejo que tem assim, comparado com outros países, o interessante é que tem muito para crescer, né? Tem muito para poder trabalhar em cima desses grandes e-commerce que estão presentes no Brasil. Você vê Mercado Livre hoje já é a maior empresa da América Latina, número 1. Então, você vê o crescimento de Amazon, o crescimento dos e-commerce
crescimento dos eBay da vida. Então, sim, tem muito que crescer e não tenho dúvida que está muito promissor ainda. Eu acho que um ponto interessante que você traz aí é essa questão das dark stores, as tendências de dark store, de dark kitchen, que são tendências que já são bastante avançadas lá fora, né? Lembro que em 2008, 2018, eu tive experiências já nos Estados Unidos com essas soluções, com essas frentes de atuação. Isso chega aqui no Brasil um pouco mais atrasado, mas, como você falou, o brasileiro tem um nível de adaptação muito rápido e quando vê valor realmente naquilo que está sendo utilizado, ele tem um nível de tração muito interessante, né? Isso é um exponencial aí para o desenvolvimento e crescimento de negócios como a própria M3 Storage, né? Muito interessante. Christian, você é ex-integrante executivo de várias empresas de varejo, né? Passou por grandes corporações e hoje lidera a Cubic Consulting. Como é que você está olhando, você que tem essa perspectiva de ter atuado em empresas e também de consultor agora, deve estar olhando para as tendências aí com bastante profundidade. O que você nos conta a respeito do varejo e da logística no Brasil? Cojo, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês conversando. Virgínia, Luciano, prazer. Cojo, o que eu posso dizer obviamente, é chover no molhado dizer que a digitalização ela já existia, mas ela foi acelerada com a pandemia. Agora, uma coisa que acelerou também foram as diferenças dentro do Brasil e Brasil versus o resto do mundo. Quando a gente fala de oportunidades no Brasil, a gente está falando de que Brasil? Quando a gente fala de que o e-commerce está crescendo, ele está crescendo para qual Brasil? E quando a gente fala, então, de muitas vezes, essas grandes discussões, elas partem de quem está em São Paulo. Mas você está falando de que parte do estado de São Paulo? Então, é muito importante, antes de mais nada, ter muita consciência de que quando a gente fala de Brasil, de digital que está crescendo para quem? Porque para alguns está acima da média e para alguns está abaixo da média. E os que estão abaixo da média estão muito em linha com o que acontecia há 15, 20 anos atrás. E que, muito provavelmente, o número de pessoas é uma parcela muito grande da população e do mercado consumidor, e ainda representando muito das vendas do varejo, que é o nosso assunto aqui. Então, é só para dar essa perspectiva de proporção das coisas, e nem tudo está crescendo da mesma forma, mas sim há crescimento. Então, a gente tem um online que está crescendo um percentual altíssimo, ainda que eu também gosto de aterrissar de que, apesar dele dominar muitas rodas de conversa, muitas palestras, seminários, o e-commerce não representa 50% do varejo, ele não representa 50% do varejo alimentar, então a gente precisa, e se ele representar eventualmente em São Paulo, eu não tenho esse dado, então eu volto a dizer, tem muito a ser melhorado e evoluído no varejo que a gente talvez possa ainda chamar de tradicional, tá? Mas sim, o online está crescendo demais, e a gente vê também um surgimento. Eu não diria crescimento, porque dizer que cresceu 3% para quem era 1 e agora é 4%, não é muito justo, né? Falar de 300%, 400%, 500%, que alguns desses que eu vou citar estão nesse crescimento. Mas quando a gente vê, por exemplo, live commerce, compras coletivas, lojas autônomas, que eu conheço lojas autônomas, já trabalhei numa rede de lojas autônomas, a Zite, como head de marketing, de experiência do cliente, trade marketing, as próprias dark stores, tudo isso está crescendo, são novos formatos, são novas formas de fazer negócios e satisfazer e oferecer produtos para os indivíduos, mas os mais tradicionais, se a gente puder chamar desse jeito, também estão sofrendo ajustes no tempo. Então, por exemplo, a gente viu recentemente, agora em meados de outubro, a notícia de que as lojas do Extra Hiper vão se transformar em lojas de cash and carry. Quem diria que um Extra Hiper vai sumir a bandeira, né? Então, ela vai se transformar. E a gente está falando que não vai se transformar para lojas digitalizadas, vai se transformar numa loja de uma compra mais simples, que é um atacarejo, né? Indo, então, para o lado inicial da conversa, que é o e-commerce, e quando você fala de tendências, de logística, etc., uma coisa que está muito associada ao e-commerce é o que a gente chama de last mile, a última milha, como o Luciano mencionou, que ele é um player nesse mercado, que é a partir do momento que você clica para a compra de um produto, é tudo que acontece no pós, até chegar no ponto. E um grande fator de discussão é a disponibilidade de produto, mas principalmente prazo de entrega. Então, você tem agora disputas para quem entrega em menos de 15 minutos. E meu comentário não vai dizer que isso não seja importante,
E o last mile, porém, ele é importante para algumas categorias, para outras não. Então, quando você vai comprar uma televisão, o last mile ele é tão importante quanto para um medicamento, ele é tão importante quanto para um alimento congelado, ele é tão importante para mim versus para você, Kojo. Então, isso tudo tem que ser muito considerado e o meu ponto é que quanto mais a gente fala de uma coisa, menos a gente fala de outra. E como num artigo meu que foi publicado agora também em meados de outubro na revista HSM, para mim o fator mais importante de last mile, e estou trazendo isso aqui porque o nosso assunto é varejo e logística, talvez para last mile nem sempre o mais importante seja em quantos minutos você entrega, mas all previous miles, ou seja, tudo que acontece antes dos last miles talvez seja mais importante que o last mile. Por quê? O last mile só será importante, o tempo de entrega, se você souber que aquele varejista online existe. Segundo, se você souber acessá-lo. E tem uns que, vamos ser bem sinceros, tem uns nomes que são bizarros, você tem que soletrar. Então, é uma fricção para a pessoa te acessar. Depois, a navegabilidade, o UX, a usabilidade é muito ruim. Quando você entende, você não encontra o produto. E quando você encontra a categoria, o produto não está disponível. E se ele está disponível, ele não está com preço bom. E se ele está com preço bom, não tem o teu método de pagamento preferido. E se tem, aí sim o last mile vai ser vivido. Porque se a fricção for muito grande antes do fechamento da compra, a pessoa não fecha a compra ali. Então, encerrando aqui essa primeira parte, o que a pandemia trouxe foi toda essa aceleração, mas a exposição para uma série de fatores nos quais as empresas têm que olhar mais. Nem sempre as empresas estão olhando para todos os pontos relevantes, ou os que são mais relevantes para elas. Ainda tem os buzzwords, os assuntos de interesse mais comum em alguns meios, e last mile é um deles, e ele é vital para algumas categorias, mas para todas as categorias, tudo que acontece antes do last mile, que é tudo menos logística, é extremamente importante. Então, só trazer essa provocação, que quando a gente fala de online, pensar em all previous miles, todas as milhas que vêm antes do fechamento da compra, porque se elas não forem bem vividas, o last mile não será vivido. E ainda que a pessoa compre, não necessariamente ela vai comprar pela segunda vez, porque a segunda compra se inicia no começo da primeira compra. Kojo, deixa eu pegar um gancho no comentário do Christian, que acho que ele foi super pertinente, nos diferentes Brasis, né, que temos. E aí, o Brasil, obviamente, é o sétimo país que mais cresce e-commerce. No entanto, ele disse, você vai próximo de São Paulo, já não tem essa quantidade de opções, né? Eu diria até mais, né? A gente tem uma operação inédita dentro de Paraisópolis. Paraisópolis, para quem não sabe, é uma favela tem 120 mil pessoas, 14 mil estabelecimentos comerciais e 4 bancos. E a gente colocou a nossa operação lá, por quê? Porque é um local onde não existe CEP. Então, se existe CEP dentro da cidade de São Paulo, como é que você vai receber ou entregar qualquer coisa? Então, acho que tem alguns gaps interessantes, desafiantes, mas que a gente tem que apontar isso, que aí o crescimento seria muito maior. Então, tem o benefício de poder ter esse last mile, né? Porque esse é o verdadeiro last mile, seria brutal, né? Isso é um ponto. Segundo ponto, aqui em Lisboa, quando eu vejo falar, as pessoas vêm falando de o novo normal, que o e-commerce ficou, as pessoas não vão comprar, eu dou uma outra informação. A quantidade de gente que você vê na rua pós-pandemia, teoricamente pós-pandemia, né? Agora, os próximos meses, é inacreditável. As lojas vendendo bem, porque as pessoas sentiram falta desse momento. Então, eu acredito que escritórios, né, as pessoas pedindo para voltar ao escritório, no nosso caso, a gente deve, quem diria, né, um empreendimento imobiliário com quase 60% a 70%, e quando for inaugurar, devemos bater 90% a 100%. Então, isso é inédito. Então, isso significa que o varejo e logística, que estava uma tendência para que fosse tudo 100% online,
começa a rever os conceitos, assim, não, peraí, eu acho que não tem... Quer dizer, é que nem aquela história, né? A revista vai acabar, o jornal vai acabar. Não, vai ser mais uma opção. Então, assim, várias opções, o tal Anywhere Office, então vai ser Anywhere Place, né? Onde você quiser comprar, da forma que você quiser comprar, quer dizer, a minha visão, eu entendo que não vai acabar nada. As coisas você vai optar por o que você quiser. Se quiser comprar pelo celular, pelo iPad, fisicamente, híbrido, do jeito que você quiser, você vai comprar. Mas esse primeiro movimento da saída de pandemia é que é interessante porque as pessoas estão querendo ver gente. Então, esse é um ponto que afeta, obviamente, o varejo e a logística. E vocês comentando, me vem à cabeça um case bastante clássico de disrupção proposto pela Harvard, que é o caso da Best Buy, que em 2012 começou a sofrer o processo de disrupção em cima do movimento de showrooming, né? Então, os consumidores iam para a loja, verificavam os produtos, ali tinha entendimento do produto, até usavam os funcionários da Best Buy para entender as características técnicas do produto, para escolher o produto que interessava para ela. E aí, na sequência, ele saía e fazia a compra diretamente pela Amazon, ou até já acessava a Amazon pelo celular, dentro da própria Best Buy, fazia a compra e o faturamento da Best Buy estava caindo drasticamente. E, brilhantemente, o CEO que assumiu a posição nesse momento, ele não lutou contra esse movimento, né? Na verdade, ele se associou com a Amazon, fez uma parceria com a Amazon, reestruturou todo o layout da loja, tornou a experiência de uso dos produtos na loja incrivelmente fantástico perto do que era. Então, você tem um modelo de design de experiência hoje muito mais avançado na Best Buy do que era antes, e a parceria com a Amazon, fazendo com que haja uma divisão de receitas entre as organizações, e o espaço físico, ele passa, ao invés de comprar produtos para revender, ele passa a vender espaço de chão, né, para as grandes marcas que estão ali disponibilizando os produtos. Então, é uma virada de jogo aí incrível, que eu acho que é um pouco do caminho que essa história do varejo físico e digital deve tomar daqui para frente, né? A gente já vê alguns movimentos de lojas, de empresas que estão remodelando o seu layout, tornando a experiência física muito mais interessante e eliminando espaços que antes eram utilizados para estoque, porque o cara pode ter essa experiência na loja física, entender o produto que ele quer e sair embora para casa, enquanto todo o processo de logística que está acontecendo por trás entrega o produto para ele em casa. Não precisa fazer a retirada imediata, né? Muito bem, interessante. Eu queria aproveitar, Christian, você comentou a respeito da Zite, que é uma opção aí de loja autônoma, né? Tem aqui em São Paulo, tem em Curitiba, e o Rodrigo Miranda ia estar aqui com a gente hoje. Infelizmente, ele teve um imprevisto, ele precisou cancelar de última hora a participação dele, mas ele ficou aqui compromissado comigo de fazer um bate-papo em breve para a gente poder colocar para a nossa audiência a participação dele, que já estava confirmada, e sem dúvida a Zite é um caso incrível aí que a gente precisa muito falar sobre ela, né? E você teve uma participação importantíssima aí nessa estratégia de comunicação e de posicionamento da Zite, né? Sim, exatamente, principalmente quando ela veio para São Paulo, que foi o grande boom, e a gente, Jornal Nacional, qualquer meio de comunicação, meio mensagem, a gente estava lá, estava presente, tinha fila do lado de fora da loja em alguns momentos, de tanta gente que queria buscar, era uma loja sem fila, mas na verdade não era um problema de eficiência, era um sucesso de atração de pessoas, depois o fluxo ficou regularizado. Foi muito gostoso, aprendi demais, acho que contribuí demais também, deixando ali as sementes de pontos de grande sucesso que a loja tinha a oferecer, mas também oportunidades de melhoria do uso da tecnologia, onde no mundo que cada vez tem mais tecnologia, o grande desafio que a gente tem é não se apaixonar por ela. A nossa paixão tem que ser continuar e se manter no ser humano, e não querer oferecer, olha que legal isso que eu te dou, olha essa experiência, não. Ele não precisa disso, ele só quer comprar um produto. Então, a tecnologia ela tem que facilitar isso tudo. Se gerar alguma fricção, a gente tem que questionar se isso vale a pena. E aí vem para um tema que depois a gente pode explorar mais, que é a experiência. Tudo que é experiência tem que ser extremamente positivo. A gente tem que se concentrar no ser humano. E a Zite é um show
de experiência e está cada vez mais redonda a experiência da Zite, que, sob a liderança do Rodrigo, está aprendendo enquanto está fazendo acontecer. E essa é a beleza de uma startup. Muito interessante. Christian, vamos aproveitar que você já está aqui no papo. Como é que você está se posicionando com a Cubic? Porque hoje você está aí nessa linha mais de consultoria, né, ajudando empresas dos setores de varejo e logística dentro dos seus desafios, e você traz uma bagagem, uma experiência muito grande aí das empresas pelas quais você já passou como executivo, né? Conta um pouquinho para a gente da especificidade da Cubic, como é que vocês estão atuando, quais são os diferenciais que vocês levam para o mercado. Olha, na verdade, a Cubic tem poucos meses, mas quem está à frente da Cubic tem 27 anos de experiência, que sou eu. Então, o que eu faço é, como o tagline que eu criei para a Cubic foi Here to Help You. Então, eu estou aqui para ajudar, muito mais que uma consultoria de marketing, eu estou aqui para ajudar. Então, o que eu gosto de fazer, acima de tudo, é iniciar com uma boa conversa, porque grande parte dos desafios que são trazidos para mim por bancos, por venture builders, por startups, por varejistas, por hospitais, por escritório de advocacia, por aplicativos de data science, empresas de drones, eu estou atendendo essas todas. São desafios, e o que eu ajudo, aí vai com o meu histórico de ter trabalhado na área de inteligência de negócios e marketing, através de perguntas e conexões, chegar na raiz do problema. Muitas vezes o desafio que alguém tem é a consequência de algo muito mais profundo e que não está visível, mas ele está lá. Então, essa é a primeira contribuição, através da minha solução de consultoria, porque eu tenho 5 soluções. Consultoria é uma das 5 que a Cubic faz. E depois, trazer soluções baseadas naqueles insights, baseadas naqueles desafios de extrema profundidade, que façam sentido, primeiro, para o desafio encontrado, segundo, para o público identificado, para o propósito da empresa. E o bom é que esse resultado ele é sustentável no tempo, porque você investe de forma certa onde você precisa. Obviamente, o meu custo não é de uma consultoria internacional, que muitas vezes quem abre o negócio é um vice-presidente, mas quem toca o dia a dia é um analista, como a gente sabe. E aqui o Christian é end-to-end. Então, é uma vantagem que entrega mais qualidade e o resultado ele é mais sustentável, porque não só a gente vai, não no que está superficial, mas na profundidade do desafio, e a entrega ela tem um custo-benefício muito maior. E além da consultoria, eu tenho um serviço de CMO as a Service, então para empresas pequenas, médias, startups, scale-ups, eu posso ser o head de marketing part-time dessa empresa, palestras e workshops, advisorship, que é um conselheiro externo, então o líder da empresa pode contar comigo 1 hora por semana, 2 horas por semana para trocar ideias. Eu tenho um que me dá muito orgulho, que é para continuar aprendendo sempre e contribuir, que eu estou aqui para ajudar, né? É o tagline da Cubic. Eu tiro 1 hora por semana para conversar de forma gratuita com quem quiser. É só entrar na minha agenda, que está no meu site, ver o dia que está livre e agenda. Eu nem sei quem qual é o desafio, e a gente vai lá e conversa. Toda quarta-feira, entre 4 e 5 da tarde, a minha agenda está aberta e tem sido muito gostoso. Eu estou aprendendo e sinto que estou contribuindo. Muito interessante, é uma perspectiva diferente, né? Luciano, aproveitando que você trouxe a história aqui só fazer um comentário da Paraisópolis, a gente vai ter mais para frente um pouquinho a participação do Ikeda, que ele é CTO do grupo South Rock, que é responsável aí pela Starbucks, Fridays, entre outras marcas aqui no Brasil. E ele, curiosamente, está trazendo um caso muito interessante de participação da Starbucks com a Paraisópolis. Muito interessante você ter comentado a respeito da Paraisópolis, que a gente está conectando aqui, as sintonias estão ligadas aqui. Virgínia, você tem acompanhado aí as relações também, a GS1 é uma organização multinacional, você tem acompanhado os movimentos que a própria GS1 faz ao redor do mundo, né? E eu queria que você comentasse um pouco com a gente, na sua visão, como que o Brasil está do ponto de vista dessa visão de automação em relação ao restante do mundo, porque eu, curiosamente, tive presente na GS1 aqui em São Paulo, fui visitar o Centro de Tecnologia e Inovação de vocês, e é um negócio absurdo a evolução que tem ali dentro, o nível de tecnologia que tem ali dentro. E se você me contasse que existe um Centro de Tecnologia e Inovação do nível que eu visualizei ali,
eu não acreditaria, mas eu vi. Então, eu me obrigo a acreditar. É interessante, né? Porque às vezes o pessoal, né, fala muito de fora e não conhece o que tem aqui dentro, né? E tem coisas extremamente interessantes. O Centro de Inovação, a gente chama ele de CIT, você que já veio conhecer. Ele acaba sendo um espaço de inspiração. Ele surgiu em 2014 por conta, assim, a gente falava muito de padrões, essa questão de números, é quase que a gente está falando daquele tema tão árido, né? Fica aquela coisa, parece que estamos falando do Esperanto dos números. Então, justamente o Centro de Inovação, ele veio para isso, né? Para materializar aquilo que a gente faz, sem precisar explicar tanto e aprender de forma mais lúdica. Então, você viu que tem um passeio ali que a gente começa na indústria, como é que começa um produto, como ele é identificado no seu nascimento, como ele passa pelo centro de distribuição, e depois tem alguns locais, né, para a gente mostrar algumas experiências de varejo, na parte de moda, na parte de FLV, na parte de saúde, porque são muitos os setores que a gente atua. Ali tem várias tecnologias, a gente procura estar sempre renovando e trazendo coisas novas. Eu até quero deixar aqui um convite para que vocês todos possam conhecer, quem não conhece, e você mesmo, Kojo. Eu acho que daqui a 2 semanas a gente vai ter uma novidade aí, que é a demonstração do que a gente chama Código Verde, que é a exposição de alguns cases que a gente tem. Um deles foi com o Legado das Águas, que é uma reserva de Mata Atlântica do Grupo Votorantim. A gente identificou desde sementes e árvores, todo o processo até a venda daquele vaso que vai para o varejo. Então, ali você tem de onde vem aquela árvore, onde ela nasceu, enfim, qual é a semente, toda a informação. E a gente tem também um pouco aí de agrotech, com sensores também enviando informações também de umidade, e tudo isso foi feito com uma parceira, que é uma universidade, uma das parceiras que a gente tem. A gente atua bastante na área acadêmica, então fica aqui o convite para vocês visitarem. Em relação à automação, o que a gente faz é uma base para a automação, né, para poder depois ser utilizado pelos equipamentos. Então, a gente precisa dessa linguagem para justamente começar com padrões, com informações confiáveis que possam ser utilizadas por toda a cadeia. A GS1 Brasil, eu te digo que ela é a 5ª maior no mundo em termos de associados. A gente tem, assim, grande parte desses 58 mil associados são micro e pequenas empresas, quase 80%. Então, tem um trabalho muito forte que a gente tem que fazer voltado a eles. Eu cito aqui que a gente tem alguns marcos. Logicamente, ao longo de praticamente aí de 50 anos, como eu mencionei, da GS1 no mundo, tem marcos que eu não vou aqui comentar, mas eu gostaria de comentar 2, que são, quando a gente fez uma parceria com o MIT, nós somos ainda parceiros do MIT, que eles nos nutrem de tendências, enfim, para que a gente possa criar novas aplicações padronizadas para os setores, mas eles, em 2004, eles vieram com a questão da tecnologia de radiofrequência, que é já bastante antiga, mas eles queriam colocar uma informação padronizada dentro do chip que iria nos produtos. E essa informação padronizada é a GS1 que provê. Então, e a gente tem um case muito bacana, e eu gosto de citar os cases brasileiros, porque a gente tem coisa de primeiríssima linha. Então, a gente tem o case, por exemplo, da Van. A Van, ela tem todos os produtos dela da linha têxtil, cama, mesa, banho, e também a linha eletrônica, que aí pega TV, geladeira, secador de cabelo, enfim, são entregues no centro de distribuição da Van, já com as etiquetas de radiofrequência ali, com o número padronizado, homologado e gravado, e eles recebem 100% dos produtos com radiofrequência no centro de distribuição, desde julho de 2019. As lojas deles recebem uma quantidade superior a 10 milhões de produtos. E agora eles já estão partindo, né? Isso já está operando, e eles estão partindo agora já para identificação de produtos com geolocalização de produto no ponto de venda. E partem agora para a parte de cosméticos, inclusive. Então, eles estão fazendo por fase cosméticos e brinquedos. A gente tem outro caso sensacional que também é da Centauro. Eles fizeram
3 pilares aí também com a tecnologia de EPC RFD, uma loja inteira que eles fazem o inventário em apenas 1 hora. A parte de recebimento, eles conferem o recebimento em 5 minutos versus 3 horas que eles tardavam antes, e a busca do produto, eles encontram o produto muito mais rápido na loja. Então, isso é uma tecnologia que já está aí já há bom tempo. E agora o que a gente tem não vou citar outros marcos, mas o que a gente tem para 2021, e que eu diria que é a grande vedete, né, para os próximos anos, e a gente está puxando aí como o GS1, uma iniciativa global, é a transição dos códigos lineares que a gente tem para os códigos bidimensionais. Então, isso vem como uma revolução na identificação, é uma iniciativa mundial, como eu disse, já existem diretrizes de implantação, e quando eu digo bidimensionais, eu estou falando são 2 códigos, um é o Data Matrix, que vocês já veem aí nos medicamentos e em dispositivos médicos, e o outro é o QR Code. E aí a gente se pergunta, mas QR Code já existe há muito tempo, perfeito, mas não o QR Code com informações padronizadas lá dentro e com um número de informações que vai ajudar varejo, indústria e que vai ter uma experiência melhor aí para o consumidor. Então, o que acontece? A embalagem está muito poluída, tem muita coisa, o pessoal tem que ler QR Code que dirige simplesmente te arremessa para um link, e aí você tem que ler o código do produto. Tudo isso, informações de lote, de data de validade, alergênicos, nutrientes, tudo isso pode ir para um código de barras, um código bidimensional, QR Code ou um Data Matrix, que vai ser estruturado com dados padronizados. Esse movimento já começou, a gente já está aí puxando com varejos, com as indústrias e com os provedores de solução no mercado, porque a gente vai ser inundado aqui no Brasil por códigos bidimensionais padronizados, e a gente não quer correr atrás. O Brasil tem toda a condição e tem competência para isso, aí quando eu falo é do Brasil e dos profissionais do Brasil de forma geral, e a gente pode sair puxando e não ser puxado. Então, eu te diria que 2 marcos aí, EPC radiofrequência, que já tem um tempo, com cases sensacionais, e de 2D, que também tem cases muito legais, como é o caso da Leroy, ela já tem para os pisos cerâmicos, ela tem 2 códigos, ela tem o linear e o código bidimensional e o linear como redundância nesse momento, que vai ser o processo de transição. Para sapatos, a Via Marte já tem um processo maravilhoso com códigos bidimensionais também, e o laboratório Axê na área de saúde. Então, eu te diria que essas são algumas coisas que vêm aí como para nós, né, no mundo GS1, na comunidade GS1, e que vai atingir aí todo o varejo, indústria e consumidor, para melhoria, né? Sem dúvida. Aí, acho que agora, mais do que nunca, está claríssimo, né, para a nossa audiência que a GS1 vai muito além do código de barra. A Flávia Costa, o Fred, uma conversa que eu tive com eles, são da equipe da Virgínia, né? E a Flávia falou, conversa com a Virgínia, fala com ela a respeito dessas questões aí de como o Brasil está posicionado em relação ao mundo, que as visitas que a gente faz à Alemanha, etc., eles ficam impressionados com as coisas que a gente tem no Brasil. É uma verdade, né? Tem casos incríveis aí. Temos que valorizar. Sem dúvida, sem dúvida. Luciano, como que bom, acho que você já falou um pouco a respeito do potencial, de como as coisas estão acontecendo dentro dessa visão do last mile com a solução, etc. Qual que é o potencial de crescimento que você está visualizando para a M3 Storage? Que é uma iniciativa ainda incipiente no Brasil, está em um processo de growth nesse momento, né? Como é que você está olhando para esse potencial de mercado e tem a expansão dessa solução para outros países da América Latina? Obrigado, Kojo, pela oportunidade. Assim, M3 Storage, ele já está, em 2 anos, ele já tem 40 unidades. É uma tecnologia totalmente digital, autônoma. Então, essas 40 unidades, elas estão debaixo de um Carrefour, como foi falado aqui, de um Pão de Açúcar, de um Novotel, enfim, de vários pontos. Você pode comprar ou locar um box simplesmente fazendo um clique, pagamento, baixa o aplicativo e você abre o seu box.
Então, assim, é muito simples. A tecnologia é uma tecnologia que está na Argentina, a empresa começou no Chile, já está no Brasil, Colômbia, México, Espanha e, obviamente, aqui Portugal vai ser o próximo país. Então, o nosso crescimento é crescimento 2 dígitos ao mês. A gente, obviamente, tem vários e-commerce que usam a gente como última milha, o estoque dele, colocando o estoque desses e-commerce mais próximo do cliente, tem um tempo de delivery mais fácil, com toda a automação mais fácil ainda. Então, nosso projeto Brasil, hoje tem 30 lojas em São Paulo, com 10 espalhadas em 9 outras cidades. Nossa ideia é chegar, no mínimo, mais 200 nos próximos 2 anos, que o potencial ele é enorme. Para 2 tipos de cliente, né? O cliente tradicional e guarda de pertences, isso que é uma tendência, né? As casas estão ficando cada vez menores, as pessoas não têm onde colocar os seus pertences, do ponto de vista de pessoa física e do ponto de vista de pessoa jurídica, também a transformação dos escritórios, a transformação dos tipos de compras com os dark stores fazem com que a gente precise de mais espaço próximo do nosso cliente. Então, essa solução ela é muito inteligente porque ela usa aqueles espaços que são ociosos nestes principais pontos comerciais dentro da cidade, né? Tem um componente importantíssimo de cidade inteligente. Ao invés de você atravessar a cidade para ir buscar um pertence, não, você está debaixo da tua casa, debaixo do teu escritório, quer dizer, você tem eu acho que este principal mote é que a gente deveria pensar melhor, usando tecnologia, usando informação. Data is the new oil, informação, data é o novo petróleo, e com isso a gente consegue ter uma cidade melhor, a gente consegue ter mais informação e, obviamente, quem se beneficia é o consumidor. Mas logística, varejo, tendo toda essa informação, como foi falado aqui, código de barra, qualquer outro tipo de RFID, ou etc., você consegue traquear, você consegue ter muito mais empowerment no produto e no consumidor final, que é o que a gente mais precisa. Muito interessante. Quer dizer, as aplicações são vastas, aí o impacto vai muito além também de um modelo de smart locker, simplesmente por smart locker, né? Tem um aspecto aí muito interessante. Eu fiquei imaginando aqui, Luciano, a gente tem muito surfista aqui em São Paulo, né? Imagina esses box nas praias por aí, o cara não precisa mais ficar transitando com prancha para cima e para baixo. Se você for pensar do ponto de vista até de código de consumo de carbono, né, poluição, se em vez de o surfista, que você deu o exemplo, ele for de carro pesado, levar sempre a prancha dele, o guarda-sol, cadeira, a farofa toda, ele tiver a estrutura dele já lá na praia, ele pode ir de moto, ele não precisa ir de carro. Ele pode ir pegar carona com os amigos, né? Pegar carona, ele pode ir do jeito que ele quiser. Então, a gente deve, muito brevemente, ter mais alguma operação no litoral, e aí todos os surfistas, como você falou, eles vão se aproveitar da tecnologia do box que ele tem na praia, um custo bem acessível, e só a economia de gasolina que ele vai ter, ele paga mensalmente um box para poder deixar a prancha dele lá. Muito bem, o papo está super interessante. Infelizmente, a gente tem um timing aqui para cumprir. Então, queria aproveitar e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Uma grande honra para mim recebê-los aqui. E queria ouvir rapidinho um fecha-alas aí de cada um. Qual que é a visão de futuro que vocês têm para o varejo e para essas oportunidades de negócios que a gente trouxe aqui hoje? Vamos lá. Christian, começa. Quando a gente fala de futuro, a gente pensa em robôs, carros voando, ou seja, tecnologia. Então, a gente espera que a tecnologia esteja mais presente, mais envolvida, e, de fato, ela estará. O que não necessariamente é bom, porque quem usa a tecnologia é o ser humano, e o ser humano não está conseguindo usar muito bem
no varejo, na indústria, no transporte, a tecnologia ela precisa ser mais bem utilizada, porque a tecnologia ela é inebriante. Para muitos, ela acaba sendo um motivo de paixão. Quando você vê um robô andando no meio de uma loja com o qual você pode tirar dúvidas, você fala, meu Deus, mas que Jetsons, chegamos no futuro. Mas na gôndola está faltando o produto. E o meio de pagamento não aceita. E não tem onde estacionar o carro. E o atendente te atende mal. Mas tem um robozinho na loja com inteligência artificial, reconhecimento facial, que sabe que você está no database e fala, oi, Christian, tudo bem? Esse não é o futuro, esse é o passado, é o mau atendimento. O bom atendimento que a gente tinha no passado, que o dono da loja te atendia pelo nome, ele ainda é possível de ser feito, quem sabe usando a tecnologia. Então, acho que o futuro ele vai ter mais tecnologia, o que é um problema. E quanto mais tecnologia, mais dado a gente vai conseguir captar. Existe uma ânsia por dados. Eu converso muito com varejistas e a gente sabe quando a gente vai comprar. Parece que quando a gente vai comprar um alface no varejista, eles perguntam o tamanho do nosso sapato, praticamente. A quantidade de informação que se pede. Eu falei assim, olha, eu tenho uma reclamação. Tá bom. CPF, endereço, RG, data de nascimento. Eu só quero reclamar. E a reclamação vai no e-mail. Você pega esse e-mail e depois me responde. Então, essa ânsia por informação, ela é muito ruim, porque ela cria para o cliente uma fricção. Quando você só quer ter um contato sobre algo que te interessa, tirar uma dúvida, ou até mesmo fazer um elogio. Então, muito mais que dados, eu acredito que o valor está nas perguntas. Porque se você sabe o que você precisa, você vai saber qual é o dado que você tem que buscar. Sabendo qual é o dado que você tem que buscar, você não vai colecionar dados, ter data lakes. Você vai colecionar informação e resposta. Mais que dado, você vai ter respostas que serão acionadas quando você precisar, mas você sabe que elas serão necessárias, porque saber o número do sapato para quem está comprando alface não é importante. Mas saber se ela tem alguém que é vegetariano ou que não é vegetariano, ou que é diabético em casa, talvez seja muito mais rico na relação com aquela pessoa. Mas quem pergunta se tem alguém diabético em casa? Não tem, ainda vão achar que é uma informação sensível. Questiono se é ou se não é. Então, cada vez mais, no mundo onde tem muita tecnologia, tem muito dado, como a gente falou no começo, tem cada vez mais formatos e mais compras online versus offline, o mix está ali, ele varia por cidade, por rua, por país. Cada vez mais a resposta vai estar no indivíduo. Então, o futuro que vai ter cada vez mais tecnologia, eu acho que ele vai humanizar, forçar todos nós a sermos mais humanos. Porque quanto mais humanizados, quanto mais entendermos o indivíduo, atendermos e formos empáticos, menos a gente vai precisar vender. Porque quem tem uma relação com alguém de confiança não vende nada. Ela tem uma relação. E em alguns momentos daquela jornada existe algo que a gente chama de venda, que a gente pode falar que é a troca, é um escambo. Você me dá um serviço e eu te dou um valor financeiro. Vamos chamar de compra, não é nem venda. Você não tem que argumentar com ninguém, não tem que falar sobre os benefícios de comprar. Você não tem, porque existe uma relação de confiança, credibilidade de longo prazo. Mas para isso acontecer, a gente tem que ser mais orientado ao ser humano. Então, para encerrar, o que eu espero do futuro, um futuro com muita tecnologia, mas um futuro com muito desafio para quem vai usar essa tecnologia, porque o uso tem que ser benéfico. Ele não pode ser frictivo. Muito interessante. Boa perspectiva. Virgínia? Bom, a gente falou bastante de transformação aí digital, do mundo digital, do phygital também, e eu queria trazer um elemento que eu acho importante, que é a circularidade. Então, eu acho que consumidores, as empresas, governos, cada vez todo mundo precisa de mais informação, mas essa informação tem que ser confiável, né? Sobre produtos, serviços, tudo isso alinhado a aspectos de sustentabilidade. Então, embalagem do produto, origem de matéria-prima, identificação de substâncias químicas e alergênicos são todas questões importantes. Então, eu acho que, assim, como já foi colocado aqui, a tecnologia é muito boa, mas ela tem que ser usada a nosso favor, sempre, não tecnologia pela tecnologia. Então, acho que cabe a gente pensar também nessa questão da circularidade, e cada vez isso fica mais próximo. A gente não pode ter um futuro de cadeia resiliente se ela não for circular, né? Então, eu tenho que ter uma combinação aí de rastreabilidade, senão eu não faço o loop do produto, dados qualificados e transparência e identificação precisa dos produtos. Então, só queria deixar a sementinha dessa reflexão para que a gente sempre lembre da circularidade e sustentabilidade no âmbito ainda que da tecnologia.
Muito interessante, Virginia, muito interessante. Acho que é um dos pontos aí mais importantes de todo o processo, né, de toda a cadeia de varejo de logística. E, por acaso, Virginia, eu estava lembrando aqui agora, só um comentário a respeito do prefácio do livro, né, Mulheres do Varejo, foi escrito pela Luísa Trajano, né? E eu fiquei impressionado com a estratégia que ela adotou no Magazine quando ela percebeu que os vendedores eles não tinham moral muito alta, né? Era uma época de vendedores, né? E aí ela resolveu fazer uma estratégia que ela tornou a empresa toda, somos todos vendedores, né? E fez todo mundo se vestir de vendedor, usar crachá de vendedor, etc., para levantar. Então, até os diretores, tudo tinha lá crachá de vendedor, e com isso levantou a moral. Eu não podia deixar de comentar aqui que eu relembrei desse tema, muito interessante. Vamos lá, Luciano, sua visão de futuro. Então, minha visão, obrigado. Primeiro, eu achei muito pertinente todos os comentários, obrigado por ter participado. A minha visão ela é bem de acordo com o equilíbrio, né? Eu acho que muitas empresas fazem, vou ter o que ter tecnologia, eu tenho que ter inovação, eu tenho que ter um monte de coisa, e esquece, às vezes, do back to the basics, né? Outro dia eu fui num grande varejista, super tecnológico, entrega em tanto tempo, faz não sei o quê. Eu fiquei 25 minutos esperando para ser atendido, responder uma pergunta básica que eu queria saber se a bateria dura tantos minutos ou mais minutos, enfim. Era tão simples a minha pergunta e eu não consegui uma resposta. Então, eu acho um pouco do que o Christian falou, e a Virginia também, eu acho que tem o lado a tecnologia humanizada, né? Então, o equilíbrio de uso da tecnologia para o bem do consumidor e para o bem da população. Então, eu vejo também cases interessantes de que, nossa, a logística está perfeita, o varejo foi super inovador, mas esqueceu de um componente que tá tão rápido, e aí o cara suja a rua, o outro, na hora de entrega errado, sabe? Esquece do componente ou faz tanto erro na logística de dado que acaba consumindo mais gás carbônico, mais fumaça, mais trânsito. Quer dizer, temos que ter um equilíbrio do uso da tecnologia versus a humanização do consumidor. Então, esse, para mim, é até onde a gente vai, com que dose que a gente vai e como a gente vai. Então, isso o europeu ele tem muita discussão sobre esse tipo de assunto, né? Então, eu acho que cabe a nós, esse fórum aqui é um fórum interessante para isso, e cabe a nós promover mais esse tipo de coisa para levantar essas questões que são questões do equilíbrio da tecnologia. Muito bem colocado. A questão do SG, de forma geral, ele vem pressionando muito, trazendo essa bandeira com muita força, né? Eu acho que as empresas estão sendo cada vez mais pressionadas. Dentro da visão de novo mercado, as empresas têm que ter um processo de governança muito bem estruturado. O ESG está exigindo fortemente das empresas, e o que faz a grande diferença das empresas nas suas cotações em bolsa hoje. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. É uma honra recebê-los aqui. Queria agradecer, Virginia, mais uma vez, pelo livro Mulheres do Varejo. Estou amando, e vai ser uma bíblia não somente pelo varejo, mas uma forma de olhar aqui lideranças inspiradoras para servir de exemplo para as minhas filhas. Muito obrigado e nos vemos por aí. Full Connect, Set Experience. Um grande abraço. Tchau, abraço. Obrigado. Olá, Cláudio Ikeda. Estamos aqui com o Cláudio Ikeda. Ele é CTO da Starbucks e da TGI Fridays no Brasil, e é Managing Director da South Rock Lab. Ô, Ikeda, antes de mais nada, explica para a gente o que é o South Rock Lab. Na verdade, a South Rock é o fundo, a holding, tá? Controladora da Starbucks e da TGI no Brasil. De verdade, a South Rock Lab é a empresa digital, né, da South Rock, e que ela desenvolve, na verdade, toda a transformação digital
para transformar a experiência em loja, a experiência digital dos clientes da Starbucks, do TGI e de todas as marcas que ela for investir no Brasil e no mundo. Esse lab ele teria uma característica física também, né? Eu imagino. Sim. Na verdade, por ser uma rede que trata a experiência digital e física, né? Nós temos a experiência em loja, né? Então, a gente tem desde a experiência no aplicativo, mas também a gente tem a experiência no POS, a experiência nos IoTs, na conectividade de loja. Então, a experiência tem que ser 360 graus na visão dessas marcas, né? Então, ela começa, na verdade, antes de você chegar na loja e continua na loja e vai até você chegar na tua casa, né? Então, a ideia é que realmente a experiência te acompanhe muito mais do que apenas num aplicativo. Uma experiência mais do que nunca digital, né? Sem volta. O conceito é esse, The Digital Experience, é isso aí. Muito bem. Ikeda, você está trazendo para a gente uma apresentação baseada em alguns casos, né? E muito baseada em todo o histórico de conhecimento que você tem, pelas passagens de empresas que você já teve e tudo mais. Eu vou deixar você se apresentar melhor formalmente, para não ficar fazendo spoilers. Eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Full Connect e ao Set Experience. Eu vou abrir espaço para você. No finalzinho eu volto para a gente bater um papo e poder explorar um pouco mais do teu conhecimento aí. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É uma grande honra para a gente estar recebendo você aqui hoje, ouvindo um pouco da sua experiência, conhecendo um pouco melhor a South Rock, entendendo como que vocês estão trabalhando aí com os desafios da Starbucks e da TGI Fridays. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Cojo. E eu vou trazer hoje para vocês um conteúdo que é sobre hiperpersonalização, tá? Conversar um pouquinho sobre uma crítica sobre a hiperautomação, né? Então, exatamente uma brincadeira de frase aqui sobre será que a hiperautomação realmente é o conceito correto? Será que realmente não necessitamos pensar um pouco que o ser humano ele precisa ser tratado de modo individual e não massivo? Então, vamos explorar um pouquinho esse conceito. Bom, aqui para a gente ver como o ser humano tem sido cada vez mais diferenciado, que são slides aqui da Web Index, mostrando como é a sensibilidade das diferentes gerações aos diferentes tipos de plataforma e mídia que hoje a gente tem disponível, né? Então, se a gente pega um baby boomer aqui na faixa de 57 e 64, que era altamente preponderante às mídias de televisão, rádio, imprensa física, enfim, aos meios comuns de comunicação até então, você já vê que na geração Z, né, que seria a geração dos jovens atuais, de 16 a 23, você vê uma preponderância dos vídeos online, dos streamings e do videogame, né? Então, assim, como a gente muda essa comunicação para esses diferentes meios e como a gente mede essa interação e como é que a gente consegue engajar as pessoas, né? Acho que o grande desafio que a gente lida hoje é que você imagina que a gente está comunicando com todas as faixas etárias, com todas as camadas sociais, como é que a gente consegue ter a atenção das pessoas e a mensagem correta se as plataformas usadas são diferentes por cada geração e se a forma de entender o conteúdo é completamente diferenciada. Então, qual que é o ponto, né? A gente está vivendo a área da Customer Centric e do Data Driven, né? Dito como o novo normal. Porém, o que acontece? Dado e automação não é tudo, né? Então, o que acontece? A gente está vivendo uma era de uma supervalorização da hiperautomação e de uso de algoritmos massivos, porém a verdade é que existe sim um lado antropológico e comportamental que não permite que simplesmente a gente ache que os dados vão ser a resposta de tudo. Por outro lado, os modelos censitários e demográficos clássicos, como o CGI, TDR, que são usados pelas agências para os estudos de personas, também parecem altamente superados, né? Porque, de verdade, você tem que medir a interação e a resposta
dos seus espectadores, canal a canal e conteúdo a conteúdo. Não existe mais uma mediana da humanidade. Cada segmento de cultura, cada segmento social, cada segmento econômico tem um comportamento diferente. Então, qual que é o nosso challenge? É como gerar esses múltiplos conteúdos para diferentes faixas sociais, diferentes audiências, de forma que você consiga atingir o objetivo, que a marca consiga transmitir o seu valor às diferentes comunidades. E uma coisa que está entrando muito em moda é o in-house digital agency, né? Então, assim, será que cada marca vai precisar ter sua própria agência, ter os seus próprios influencers para fazer a sua comunicação de diferentes ofertas do mesmo produto, mas com enfoques totalmente diferentes para cada camada que você quer se comunicar? Então, da onde surgiu essa experiência e essa visão, né? Então, fui diretor de uma empresa de telecomunicações, né? A empresa líder do segmento de telecomunicações, com quase 80 milhões de usuários, e criamos durante o ano de 2018 e 2019 o sistema de inteligência artificial, o Aura, que foi responsável, né, pela automação de 46 canais digitais, fazendo 21 milhões de atendimentos mensais. É uma das maiores bases de conhecimento omnichannel do mercado. Você poderia dizer, nossa, então isso é um super case de hiperautomação. Verdade, porque hoje ele automatiza um dos maiores call centers do país, responsável por um saving, né, em termos de custo bilionário. Porém, ele já começou a me dar exatamente esse insight, né? Fala assim, nossa, será que essa comunicação massiva por robôs deveria ser realmente a forma de atuar? Então, quando você pensa que a telco parte para um atendimento de público que vai passar pelo 5G, o Edge Computing, né, que é o streaming de jogos, que fala com aquela comunidade Z, né, que é a nova forma de falar, e necessita de conteúdos de sniper, com rede de comunicação, de influencer, artistas, com conceitos de hero e super hero. Então, até que ponto, né, realmente essas experiências hiperautomatizadas trazem essa experiência imersiva e super envolvente com o usuário, né? Então, assim, isso realmente não entrega a hiperpersonalização, isso entrega a hiperautomação, né? E, de verdade, quando a gente pensa, né, num mercado onde os dados, depois da LGPD, precisam ser tratados com uma atenção à regulação e que o cliente precisa receber um give back do uso desses dados, né, que a gente está chamando de data economy, né, como é que eu dou um valor de volta para o cliente pelo uso do dado. A hiperautomação que acabou de nascer, né, é um conceito novo que evolui do RPA, parece totalmente superado, né, porque de verdade a hiperautomação leva a um atendimento massivo, quando que, na verdade, a gente deveria estar pensando nessa experiência imersiva e nessa capacidade de fazer com que as pessoas se sintam únicas. Aí, em 2019, eu passei a comandar um outro projeto, que é um projeto da Globo, né, uma emissora líder, e um projeto que é os 100 milhões de uns. Então, assim, na Globo, já havia esse conceito de que nenhum usuário é igual a outro. Então, assim, que era realmente necessário medir as pessoas quase de forma unitária, de forma que realmente a multicanalidade e o conceito de multiplataforma fosse respeitado. E aí, desafios gigantes, né? O primeiro desafio foi o desafio da deduplicação, né? Então, como é que eu meço que o impacto que eu estou medindo num canal digital não é o mesmo do canal linear? A indústria ainda é toda medida por impacto e alcance, né? Então, como é que eu meço isso por conversão? Como é que eu meço isso de outros canais, de forma que efetivamente as marcas percebam o valor, né, que o meio pode gerar a eles? E os KPIs, né? Então, assim, ainda medimos todas as campanhas pelos KPIs clássicos: awareness, consideration, intention. Quando, na verdade, né, novos KPIs são necessários para medir essa hiperpersonalização, que é essa individualização da experiência.
né? Quando todo usuário é um usuário único, você não pode ter uma Globo para 100 milhões de uns. Tanto que o novo conceito é 100 milhões de globos para cada um, né? Então, como você cria essa variedade de conteúdo, essa variedade de emoções para que você toque o coração de 100 milhões de pessoas. Um dos maiores cases, né, de sucesso desse novo conceito da hiperpersonalização foi o case do BBB 21, né, onde foram atingidos praticamente um volume nunca atingido de votos, né, praticamente 100 milhões de uns votaram, né, em todas as sessões do BBB, e houve a sessão recorde que atingiu quase o dobro disso, né, quase 200 milhões. Como que isso é feito de forma com que a mensuração disso volte às marcas de uma forma clara e precisa, e que o investimento que eles estão fazendo nesse canal realmente seja percebido e gerado na forma de conversões e na forma de interações positivas. Para vocês terem uma ideia, né, o sucesso foi tão grande que num dos dias, né, de maior nível de interação de rede social desse conteúdo, a gente chegou a ter mais de 10 milhões de opiniões em rede social sobre um personagem específico do Big Brother em apenas uma hora, né? Praticamente as plataformas de AI sofreram uma pane pelo volume de interações que elas estavam sofrendo por minuto. Então, assim, o que é esse conteúdo que é capaz de emocionar e de contaminar de forma viral uma multidão, que é um país, em torno de um conteúdo que é percebido de diferentes formas pelos diferentes milhões de uns que a gente tem dentro desse país, né? Então, é disso que estamos falando, né? Cada pessoa percebe o conteúdo de uma forma diferente, cada canal entrega a emoção de um modo diferente, e como a gente consegue combinar tudo isso de forma a entregar um valor percebido, tanto para as pessoas quanto para as marcas, de forma a transformar realmente os meios de comunicação convencionais no novo conceito, que é o conceito da MediaTek. E agora, né, 2021, estou chegando aqui na Starbucks, no TGI, e aí o conceito, né, dos 100 milhões de uns, o conceito de cada pessoa é uma pessoa, ela ganha uma nova dimensão, né, que é a dimensão da loved brand, né? Então, assim, como que acontece a paixão da pessoa pela marca? Como que o propósito da marca é percebido pelas pessoas e gera um comportamento apaixonado, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Ontem a gente teve a inauguração da loja Curitiba, né? Então, assim, filas de praticamente 100 pessoas na loja, né? Então, assim, é incrível como essa marca é capaz de movimentar multidões, né? E imagina que essa é a percepção de consumo das pessoas, mas de verdade, essa é uma marca que tem um impacto muito maior, né? Porque além do que a gente percebe que é o nosso frappuccino, o nosso café latte, nosso caramel macchiato, essa é uma marca que se preocupa de comprar café da produção artesanal de pequenas comunidades. Ela muda a vida de 100 milhões de pessoas pelo mundo, né? Então, assim, quando a gente vê lá os nomes Brasil, Sumatra, não estamos falando simplesmente de marcas, de regiões, de denominação de café. Estamos falando de comunidades que foram abraçadas pela Starbucks e, com isso, estão gerando esse comportamento apaixonante, né? Onde a marca transforma a vida de 100 milhões de pessoas, esse valor é percebido pelas comunidades e as comunidades interagem com a marca de uma forma apaixonada, né? Case mundial da Starbucks, né? Para quem conhece o poder da marca, case de sucesso é o Multi-Tier Reward, né? Que é o motor de marketing atual que movimenta a marca Starbucks. E ele é baseado num conceito do CAC decrescente, né? Onde você vende cada vez mais e você gasta cada vez menos com mídia, porque de verdade o movimento social e a comunicação entre as pessoas e a interação com a marca gera o awareness, o consideration e a intenção de compra. Então, são novos modelos de venda, novos modelos de mídia, trazendo aí reflexões sobre como deve ser, né, as empresas de mídia e como deveria ser
a comunicação das marcas com seus clientes nesse novo mundo, onde a comunicação ela não é mais unidirecional, né? Ela é bidirecional e ela é de alta intensidade viral, né? Marcas que conseguem criar movimentos virais são as marcas que têm aí um alcance global e um alcance exponencial nesse mundo digital. E aí a gente chega aqui a um case de sucesso, né, que a gente está anunciando essa semana, que é a nossa parceria com a Gerando Falcões, aonde a Starbucks está lançando comemorativa nesse fim de semana as bebidas que foram geradas num campeonato, né, de novos baristas com a comunidade. Então, essas bebidas vão ser trazidas às nossas lojas e toda a renda gerada por essas bebidas vão ser revertidas às comunidades que são atendidas pela Gerando Falcões. Mas mais do que isso, é o propósito, né? A Gerando Falcões quer transformar a pobreza em uma peça de museu, né? Então, assim, você imagina a força que isso tem para as grandes marcas, para o mundo e para a própria Starbucks, né? Quanto que o propósito da Starbucks de melhorar a vida das pessoas fala com esse propósito de acabar com a pobreza e transformar ela em passado. Então, novos desafios estão sendo criados, né? Então, a profissão de barista, né, que é o atendente da Starbucks, ser o primeiro emprego no funil da educação, né, que está sendo gerado pelo Gerando Falcões, que é exatamente a universidade social, né? Como é que eu tiro a pessoa de uma situação de pobreza, dou uma educação a ela e propicio o primeiro emprego a ela, né? E coloco ela num ciclo de riqueza. Essa foto é do Edu Lira, né, que é o líder do Gerando Falcões, é o CEO. E o desafio dele agora para a Starbucks é criar a primeira loja Starbucks dentro de uma comunidade. Então, assim, esse é o tipo de desafio que a gente está engajado aqui para atingir, e que a comunicação gera um novo tipo de dimensão, né? Então, assim, como eu gero um ciclo de value stream que começa numa pessoa que está num ciclo de pobreza, transformo ela num estudante, numa universidade social, transformo ela num profissional com o primeiro emprego, que é um barista, crio a paixão por uma marca e gera riqueza para essa pessoa. E essa riqueza chega a 100 milhões de uns, que são os agricultores que produzem o café, né? Então, esse é o verdadeiro propósito, a verdadeira máquina de impacto social e de engajamento que cerca essa marca, né? Que foi um dos motivos que eu escolhi a marca para essa minha nova fase de experiência, né? Então, eu acho que a hiperpersonalização fala disso, né? Como a marca é percebida para cada um e como a marca gera um impacto para milhares de pessoas de forma diferenciada. Igual a emoção que ela gera para você quando você toma um café da Starbucks, imagina a emoção de uma pessoa que sai da comunidade e ganha um avental verde e consegue seu primeiro emprego. Falar de hiperpersonalização é falar de emoção, né? É falar exatamente dessa capacidade de gerar um diferencial de impacto e de alcance, que não é o impacto e o alcance da mídia, né? E sim o impacto e o alcance na emoção e na vida das pessoas. Legal, Ikeda, muito bacana a sua apresentação. Ela traz uma perspectiva bastante interessante, né? Essa questão toda de envolvimento social, a responsabilidade da marca e, consequentemente, essa responsabilidade sendo transmitida aí para o mercado e adquirindo esse status de love branding, que não é um status para qualquer empresa, né? É um desafio bastante grande. Eu confesso que, ao longo da sua apresentação, você me trouxe uma certa nostalgia, porque o início da minha carreira ele vem do mundo da publicidade, né? Depois, ao longo da minha carreira, eu sempre inserido nos mercados digitais, tecnologia, etc. Eu migrei efetivamente para a tecnologia para conhecer um pouco mais a fundo esse movimento. E aí foi onde, inclusive, nós nos conhecemos, né? Sim. Muito bacana. Eu fiquei pensando aqui algumas coisas. Eu queria voltar um pouco na questão quando você comentou a respeito da telco, né, pela qual você passou.
E depois a gente entra um pouco na questão da hiperpersonalização, mas eu queria aproveitar um pouco que nós estamos falando de varejo e estamos falando de um movimento de transformação pelo qual o varejo vem passando, né? E a pandemia, sem dúvida nenhuma, foi talvez o maior acelerador aí da transformação digital de todos os tempos, né? E a gente vê tanto as empresas de telecomunicação quanto as empresas de varejo se posicionando, porque elas têm o que a gente chama de aquário no mundo técnico, né? Um aquário muito grande de clientes, um grupo de clientes muito grande, né? Você citou ali, por exemplo, na Telco, pela qual você passou 80 milhões de pessoas, 80 milhões de clientes. Então, um volume gigantesco de pessoas, e essas empresas também têm uma efetividade de negócio que faz com que elas tenham um poder de caixa considerável, e aí elas começam a olhar para as oportunidades de disrupção, mudança de modelo de negócio, etc. Elas começam, então, a se posicionar como bancos. Como que você enxerga esse movimento? Como é que você olha para esse movimento das empresas de varejo e de telecomunicação se posicionando como bancos? E o que isso traz de benefícios para o consumidor, já que nós estamos falando de hiperpersonalização? O que isso traz de benefícios para o consumidor e para a capacidade competitiva dessas empresas diante do mercado em transformação? Esse roadmap para o banco vem muito estava conversando inclusive sobre isso num estudo estratégico que a gente tem feito aqui, né? O mercado de bancos é um mercado incrivelmente maior do que qualquer outra indústria, né, nesse país, né? Simplesmente não dá para dizer que você ignora o mercado financeiro, porque é um mercado que é, no mínimo, 10 vezes maior do que qualquer outro mercado que a gente tem nesse país, né? Por mais que a gente diga que a gente é um país da matriz agribusiness, de verdade, agribusiness, porém, o dinheiro realmente movimentado vem do mercado financeiro e desse agrofinancing, né? Então, assim, todo esse dinheiro gerado no agribusiness também é um super gerador de financiamentos, garantias e tudo que você possa pensar do mundo agro. Então, de verdade, acho que as marcas têm objetivado ter presença nesse mercado trilionário, né? Acho que as últimas indicações que eu vi eram um mercado aí de 1,5 trilhões. Você imagina, né? Qualquer 1% desse mercado com certeza seria líder em qualquer outro segmento, né? Então, assim, mesmo que você seja um líder pequeno nesse mercado gigante, te coloca com certeza com um resultado que vai mover o ponteiro de qualquer outro player, mesmo que você seja um player de telco ou um player de varejo líder, né? Então, acho que a vontade vem daí. Então, a fortaleza com certeza vem deles serem players massivos, né, de terem milhares de clientes, né? Acho que a Vivo está bastante avançado no conceito de serviços financeiros. Ela tem esse serviço na Europa, na Espanha, e ela está trazendo no Brasil trilhas de financiamento. E também eu acho que, assim, todas as marcas, né, vendo aí o sucesso do Nubank, o sucesso do C6, começa a vislumbrar, né, por que não eu, né? Acho que essa é a música do momento, né? Mas, de verdade, você vê que a trilha não é tão simples, né? Às vezes eu vejo, por exemplo, alguns aplicativos de e-commerce com funções de banco e todo mundo tentando empurrar o cliente para aquele canal, quando, na verdade, o ponto a discutir é o que vai fazer o cliente realmente a ter sua conta, que era num banco líder, né? Num dos 4 bancos maiores do país. Você vai deixar de usar esse banco para ter realmente um meio de pagamento ou uma aplicação num aplicativo que é de uma telecomunicação ou de um varejo, né? Que não é trivial, né? Se você pensar, você fala assim, pô, você precisa de dinheiro, você vai no banco, né? Se você precisa de comida, você vai no supermercado. Se você precisa de telefonia, você vai na operadora. Então você fala, não, eu vou buscar dinheiro agora na operadora e vou buscar comida na telco, né? Brincadeira. Mas é desse tamanho a inversão de valores, né? Então acho que, assim, existe ambição, sim, só que acho que em termos de jornada não é uma jornada tão simples. Na Vivo a gente teve essa situação do aplicativo, né? O Meu Vivo, onde o Meu Vivo
ele tinha um volume de usuários super grande, mas de verdade ele tinha uma frequência super baixa, né? Porque de verdade as pessoas entravam uma vez por mês no aplicativo para ver, na verdade, a segunda via da sua conta, né? Essa era o maior use case de verdade, ou acabou meus dados, né? Eram os grandes use cases que você tinha ali um movimento de milhões de pessoas fazendo essa experiência. Então você fala assim, tá, o cara que perdeu a segunda via e acabou os dados, será que é natural ele ir lá e pegar um empréstimo ou financiar o carro ou buscar um financiamento de casa? É uma experiência bastante longe, né, do core daquela empresa e da percepção de marca, né? Então, igual a gente estava estudando lá como funciona o cérebro, né, das pessoas da geração Z e da geração Baby Boomer, o grande problema é que finance ele é atingido por meios de comunicação do tipo televisão, né, dos meios clássicos, e aonde você vê que, não por acaso, os grandes bancos são os maiores anunciantes dos canais de televisão, porque esse ainda é o meio, né, que você atinge uma camada do cérebro, que é uma camada extremamente conservadora, resistente, porque o dinheiro está ligado à segurança, né, está ligado a algo que é muito perigoso você perder. Por um paradigma, eu sinto que é exatamente a insegurança ou o excesso de valores que tem dentro de uma conta de banco, que é o que vai levar provavelmente às carteiras e aos meios de pagamento, que, por exemplo, podem estar num supermercado, pode estar numa operadora, pode estar numa empresa de café, ou pode estar em um player que não tem nada a ver com nada disso. Então, na verdade, assim, como é que você cria algo que você dá um meio de pagamento? Você imagina o seguinte, né? Hoje você sai na rua, seu medo hoje, eu, por exemplo, apaguei todos os meus apps de banco do meu celular, né? Você fala assim, nossa, vou ser sequestrado e vão fazer um Pix. Aí depois você fala, nossa, não, eu preciso ter um, né? Porque se me sequestrarem, se eu não tiver dinheiro, vão me matar, né? Então vou ter que ter o Pix do ladrão, né? Então você imagina assim, né? O contexto que a gente está inserido e como é que as empresas vão ter que se mexer para prover essa experiência, né? Então, acho que hoje, se alguém prover um meio de pagamento com garantia de roubo de Pix, de sequestro relâmpago, e que seja alguma coisa tipo um wallet de valores que são seguros pelo meio de pagamento, talvez seja um meio de pagamento mais desejado, porque, de verdade, a própria violência e o próprio cybercrime estão empurrando a gente para fora dos apps de banco dentro de celulares que a gente se movimenta no dia a dia. Né? Oi, Queda, você traz uma bagagem, uma experiência também de atuação com os meios de comunicação e etc., né? E a gente está sendo bastante feliz nessa sua participação aqui no encerramento do tema de varejo, porque a gente está conseguindo trazer o contexto do dia a dia do varejo, né, dos desafios e das oportunidades relacionadas ao varejo, e também estamos fazendo uma ponte já com o próximo episódio, que é voltado para marketing, mídia e entretenimento, né? Então, a lógica do Full Connect, ela veio de uma lógica macro para o micro. A gente saiu do contexto de smart cities, passando por transporte, por home, casas conectadas, etc., para entrar dentro da casa das pessoas e aí, a partir de entrar dentro da casa das pessoas, repensar como é que esse universo da hiperconectividade e do IoT está impactando nas questões do marketing, da mídia e do entretenimento. Então, está sendo bastante interessante, porque é uma ponte com esse próximo episódio, onde a gente deve encerrar aí trazendo essa visão mais forte para a indústria da comunicação. E aí, ao longo da tua fala e da tua trajetória, você citou aí muito a questão da forma como a Globo vem se reposicionando, né? Eu conheço bastante da Globo também, acompanhei todo o movimento também do Eric Bretas com o projeto da Globo.com, com o Globoplay e outros projetos que estão nascendo. E aí eu vejo que, dentro desse contexto de hiperpersonalização, a gente vê que as marcas também estão se tornando canais de mídia, assim como elas estão tendo os seus in-house agents, como você comentou, elas também estão se tornando cada vez mais players de mídia, porque elas precisam entregar esse contexto emocional do love branding que você comentou,
de uma maneira efetiva e gerar um engajamento mais forte com as suas audiências, com seus clientes de interesse e com a sociedade, né? Como que você vê, por exemplo, o posicionamento das empresas de varejo nessa questão de se tornar um canal de mídia, de se posicionar como um canal de mídia? A gente vê isso, talvez o precursor desse movimento tenha sido a Red Bull, né? Tem feito um trabalho incrível nesse sentido, mas a gente percebe outros movimentos também. Como é que vocês estão olhando para essas questões, para esse movimento do mercado? Quem já trabalhou em mídia e está nos veículos sabe, né? Produzir conteúdo é algo extremamente complexo e extremamente caro, né? Como você estava falando ali da Globoplay, um dos maiores problemas, os maiores desafios de qualquer empresa de streaming é o custo, né, das séries e o custo de manter as séries atualizadas e sexys, né? Porque série é uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que uma empresa possa investir. Você paga a série até o fim da vida dela. Então, se você tiver uma série que tiver 11 temporadas, você vai pagar 11 vezes o que você está pagando naquele ano. E não tem cláusula de cancelamento, né? Eu acho que é um negócio que não existe em nenhuma indústria, né? Você começa a escolher uma série, azar o seu, ou sorte sua, né? Porque de verdade você vai pagar até enquanto ela existir. Então, de verdade, é um business bastante complicado, né? Então, modelos matemáticos de pagamento, retorno sobre o investimento. Então, assim, conteúdo é uma coisa que fica velha muito rápido, né? Então, assim, tudo é muito interessante até a pessoa ver. Depois que você viu, ela perde o interesse numa velocidade quântica, né? Então, assim, você tem que monetizar aquilo muito rápido, você tem que usar aquele conteúdo de uma forma muito inteligente, porque se você não gerar o valor percebido por você, pela marca naquele tempo, aquele conteúdo ele tem um prazo de expiração. Então, assim, o conteúdo stream tem esse desafio e eu acho que, assim, dificilmente vamos ter tantas marcas de stream como estamos tendo hoje, né? Eu acho que é um mercado tipo the winner takes all, né? Tipo, alguém vai preponderar. Há estudos que indicam que no máximo existirão de 2 a 3 marcas de streaming vencedoras, né? Todas as outras serão derrotadas, porque realmente é um cash burn que é totalmente insano, né? Não tem como se manter nesse mercado se você não é líder. Tem um ponto, né, do comportamento que talvez seja a extinção da TV a cabo, né? Acho que o grande movimento e a grande aposta, e por que tem tanta empresa de streaming, é que todo mundo sabe que a TV a cabo está com seus dias contados, né? Então, é esse fim da TV a cabo e quem será o player é que está movimentando todas as marcas. O desafio das marcas é frequência, né? Acho que mais do que falar de conteúdo, como te falei, né? Tem aplicativo que as pessoas só entram uma vez por mês. Então, o que faz as pessoas entrarem todo dia? Conteúdo, né? Alguma coisa que você quer ver, que você deve dar risada. E não por acaso, né, TikTok, essas marcas se tornaram monstros, né, da mídia, porque são engraçados, engajadores, virais, e eles geram esse comportamento de frequência, né? Então, quando alguém está falando que por que não conteúdo, é porque ela está atrás de frequência. E frequência você só gera com conteúdo. E aí a grande problemática é como é que você gera conteúdo de uma forma sustentável, com que forma que as marcas consigam pagar, né, com sua cadeia de valor. Então, eu acho que, assim, igual tem o crowdfunding, eu falo do crowd content, né? Só tem um jeito, né? É a própria multidão gerar os conteúdos de alguma forma você monetizar isso para as pessoas continuarem produzindo e que as outras pessoas queiram assistir, né? De verdade, fora as grandes marcas de streaming, essa é a única forma de manter o mercado, o business de conteúdo em pé, sem que você queime bilhões de dólares, né, mantendo isso daí funcionando. Legal. E, Keda, para a gente encerrar aqui, eu fiquei curioso com uma coisa. Qual que é a estratégia que vocês utilizam para fazer com que o CAC seja reverso aí, na visão que você trouxe, né? O custo de aquisição de cliente cada vez ampliando cada vez mais e, consequentemente, diminuindo os investimentos em marketing, ou reduzindo os investimentos em marketing. Qual que é a mágica que vocês fazem aí? A que você atribui esse resultado? Esse é o segredo da Starbucks, né? Ela é guardada a 7 chaves. Mas, para dar uma dica para você, de verdade, é essa capacidade de criar uma percepção de valor, de bonificação, de reward,
e de paixão pela marca, que é muito maior do que o custo desses rewards e dessas campanhas que causam uma percepção tão emocionante nas pessoas. Então, ela só é sustentável porque a venda que ela traz, ela é inferior ao custo que ela gera. E é por isso que ela gera cada vez mais e custa cada vez menos, né? Então, assim, ESG de verdade, mudar a vida de 100 milhões de pessoas, por incrível que pareça, é altamente sustentável quando você vê o valor da renda que isso gera. Então, a emoção gerada tem um valor percebido muito maior do que o custo do bem que isso gera. Então, esse é o segredo, né? Por trás disso, em formas gerais. E, basicamente, aí, essa experiência toda, sem a visão de dados, sem a integração de dados, sem a leitura profunda de comportamento, de visão, para proporcionar uma experiência incrível para o consumidor, é praticamente nulo, né? Impossível, eu diria, né? Essa mistura de dados, emoção, propósito e mensagem. Acho que isso é o que gera esse valor, que é o futuro, para mim, o futuro da mídia, né? Conseguir orquestrar tudo isso de uma forma sustentável. Muito bem, Ikeda, queria agradecer mais uma vez, em nome da Set Experience e do Full Connect, a sua presença aqui com a gente hoje. Foi muito gratificante, uma aula que você deu aqui para a gente. Espero que a nossa audiência compreenda e entenda os movimentos que o mercado está fazendo e como o IoT e a hiperconexão traz oportunidades e desafios para toda a cadeia. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Nos vemos por aí. Um grande abraço. Obrigado aí. Abraço a todos. Tchau, tchau. Agradecemos a presença de todos. E se você perdeu algum trecho, não esqueça de acessar o nosso conteúdo on demand em setexperience.org.br. Set Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve.